E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui. Estamos começando uma nova série, isso mesmo, Bíblia On. Nós vamos literalmente ficar ligados na Bíblia. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vocês viram aí que a gente está começando uma nova série aqui no canal, Bíblia On. Nós vamos ficar ligados na Bíblia. O que é isso, Beto? Que projeto é esse? Nós vamos aqui estudar alguns temas da Bíblia que são meio polêmicos para algumas pessoas, outros não é meio controverso e tal, mas o que a Bíblia fala? O que está aqui dentro? Você crê na palavra de Deus? Você quer seguir o que está aqui? A gente vai estar estudando numa série aí de vídeos, de estudos, sobre o que realmente a Bíblia fala sobre determinados assuntos. Nós vamos aprender aqui o que a Bíblia fala sobre a morte, existe realmente um dia de guarda, o sábado é o dia de guarda, o que a Bíblia fala isso pra gente, entre outros assuntos aí que são controversos. Alimentação, o que pode comer, o que não pode comer, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Tudo isso nós vamos detalhar aqui nessa série de estudos. E hoje nós vamos iniciar o seguinte, vamos conhecer a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Deus que inspirou a Bíblia, quem escreveu, por que ela veio para nós, para que serve, algumas curiosidades sobre a Bíblia. Vamos fazer uma introdução geral sobre a Bíblia. E para começar, o nome dela, Bíblia. Bíblia vem do grego biblion, que significa biblioteca. E nós temos uma pequena biblioteca aqui, ó, nesse livro aqui. São 66 livros. Desses 66, 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento. E nós tivemos cerca de 40 autores, cerca de 40 pessoas foram inspiradas por Deus para escrever esse livro maravilhoso. Dentre esses autores, nós temos reis, rainhas, camponeses, pescadores, pessoas letradas, pessoas que não tinham muito estudo, até vaqueiro escreveu a Bíblia. Isso mesmo, a gente vai falar isso no decorrer desses estudos aí. Então, cerca de 40 autores, 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, e ela foi escrita num período de 1.600 anos. Entre 1.600 anos a Bíblia foi escrita. Desde Moisés lá até João, que foi o último que escreveu a Bíblia, nós tivemos 1.600 anos. E esses livros, eles são divididos em algumas categorias. Eu vou falar para vocês aqui algumas categorias, como eles são divididos na verdade, né? Nós temos o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses aqui, Moisés os escreveu. E eles também podem se encaixar junto com os livros históricos. Nós temos aqui os livros históricos do Antigo Testamento e no Novo Testamento o livro de Atos entra como livro histórico. Temos os profetas maiores, que são esses que você está vendo aqui comigo também. Você está vendo o livro de Daniel aqui. Daniel, algumas pessoas os colocam, né? Alguns teólogos os colocam como os profetas maiores e outros nos livros proféticos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui estão os profetas maiores. Temos os profetas menores também. Você está vendo aqui? Aqueles livros que quando você está lá na igreja, numa corrida bíblica, numa dinâmica, fala um livrinho desse aí, você fica perdido, porque é tudo pequenininho, um coladinho no outro, mas são os profetas menores. Temos os livros poéticos, isso mesmo. O livro de Salmos, o livro de Jó, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, são livros poéticos. Temos os 4 evangelhos, que contam ali, né, a vida de Jesus. Temos também as cartas paulinas, as cartas dos outros discípulos, mas tudo classificado como cartas. E temos os livros proféticos. Alguns classificam só Apocalipse como livro profético. Porém, os livros de profecias mais fortes e para o tempo do fim são o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então nós temos essas categorias, né? O Pentateuco, os livros históricos, os livros que são poesia. Temos os profetas maiores e menores, as cartas, os evangelhos e os livros proféticos. Algumas curiosidades sobre a Bíblia para você aí, a título de informação. Você sabia que a Bíblia é o livro mais roubado no mundo? Não, é sério. Estou rindo aqui, mas é sério. A Bíblia é o livro mais roubado no mundo. Talvez por fácil acesso, né? Geralmente você chega no hotel, numa pousada, tem lá uma bíbliazinha. Nas igrejas tem Bíblia e tem pessoa que acaba levando embora, né? Tomara que ela estude e aprenda que roubar não é certo. Mas é o livro mais roubado, é o livro mais vendido no mundo e foi o primeiro livro a ser impresso. Foi a Bíblia Sagrada.
A Bíblia tem 1.189 capítulos e ela tem em torno de 31.102 versículos. Por que em torno? Dependendo da tradução, tem alguns versículos a mais e alguns versículos a menos. Ah, tá vendo, Beto? A tradução. Então a Bíblia é mexida, uns têm mais versículos, outros menos versículos. Calma, respira, fica calmo que eu vou te explicar. Calma aí. O seguinte, existem várias traduções, mas o que é a tradução? O padre João Ferreira de Almeida, a gente conhece como foi o tradutor da Bíblia para o português. Nossa, quase que não saiu. O que foi isso, gente? Para o português. E depois que ele traduziu, foram feitas algumas revisões. Por que revisões? Foi se adequando à linguagem que é usada. Por exemplo, a linguagem que era usada dos nossos avós, hoje não é usada por nós. Nós temos aqui um exemplo para você. Ó. Essa aqui é a Almeida Revista e Atualizada. E eu tenho aqui a Almeida, Nova Almeida Atualizada. Algumas palavras aqui já são mais atuais do que algumas que tem aqui. É para você entender melhor. Você está vendo aqui? Eu tenho duas Bíblias de traduções, né, diferentes, mas que têm a mesma coisa. São praticamente a mesma coisa, muda algumas palavras. Mas eu também tenho uma tradução dessa daqui, ó, Bíblia Jerusalém. É uma Bíblia católica, eu gosto muito da tradução dela. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Bíblia católica. Tá braba, hein? Eu tenho essa daqui, a Nova Versão Transformadora. Gosto muito dessa também. Ela tem uma linguagem mais dinâmica, uma linguagem um pouco mais atual, mas tem muito da linguagem original. E eu tenho também aqui a Nova Versão Internacional, que também é uma linguagem mais contemporânea. Existem algumas outras traduções, inclusive tem uma que é muito usada aqui no Brasil, que é a Nova Linguagem de Hoje, que literalmente usa a linguagem do dia a dia, de hoje em dia. Eu, pessoalmente, não gosto muito dela para estudo. Prefiro essas aqui que eu tenho. Então, elas não são alteradas. A Bíblia foi inspirada por Deus toda. Novo Testamento, o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Lá em Timóteo, Paulo fala isso para a gente. E quando você traduz ela, foi se adaptando à linguagem. Então, por isso que existem tantas traduções. Tem pessoas que não gostam da nova tradução, não gostam da versão transformadora, prefere a Almeida Revista Atualizada, Almeida Atualizada. Então eu gosto de cada um. Mas a essência da Bíblia, os ensinamentos dela não mudam de maneira nenhuma, tá joia? E a Bíblia foi escrita em 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Para você que nunca estudou a Bíblia e vai começar, eu vou te dar uma dica. Procure as Bíblias como a Almeida Revista, a Nova Almeida, a Atualizada. Por quê? Elas têm uma essência mais da tradução original, vamos dizer assim. Porque elas têm uma linguagem mais formal. Depois que você estudar nelas, aí você indo para outras, fica mais fácil a compreensão. Eu gosto muito de dicionários. Eu tenho aqui algumas enciclopédias bíblicas, eu tenho livros aqui que me ajudam também, que trazem o grego, que trazem o hebraico, o aramaico, para você entender melhor o contexto. Mas se você não tiver, não tem problema, porque a Bíblia, ela te ajuda a se entender. Ela mesma se auto-explica. Então, não precisa correr atrás, agora vou atrás de dicionário e tal. Se quiser, bacana, ajuda muito. Mas se não, a Bíblia vai te ajudar e os vídeos aqui também a gente vai estar ajudando. Isso aí é uma outra coisa. Os originais. A Bíblia foi escrita por homens. Você já ouviu falar isso? Homem que escreveu a Bíblia, então eu não dou muito crédito para ela. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Pedro fala, lá em 2 Pedro, que eles foram inspirados por Deus. E eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Se a Bíblia fosse um livro que foi escrita por homens, sem inspiração divina, sem poder divino nenhum, não dá para acreditar por quê. O que esse livro transforma na vida das pessoas é impressionante. O que esse livro tem a ação de mudar a vida das pessoas, está aqui um exemplo para você. O que a Bíblia mudou na minha vida. Se fosse só um homem que escreveu, que não foi inspiração divina, não tem como acreditar. Eu acho que você tem que ter muito mais fé para não acreditar que a Bíblia foi inspirada por Deus do que acreditar. Eu acho isso. Porque existem tantas pessoas, eu vivenciei a transformação de vidas através da palavra de Deus, através da Bíblia. Uma coisa é o seguinte, tem gente que pensa assim, que Deus foi ditando e a pessoa foi escrevendo. Não, Deus inspirou. Por exemplo, Deus mostrou para João lá um ser terrível, um ser diabólico e tal, na cabeça de João. O que ele podia colocar ali que as pessoas entenderiam? Um dragão, uma estrela que cai do céu.
Então, as palavras, os profetas escreveram aquilo que eles entenderam, não tirando a inspiração divina. Porque como que a gente vai entender as palavras divinas de Deus? Você tem ideia, lá, Apocalipse fala, né, que João viu um ser de 4 asas e 4 olhos e não sei o que, não sei o que. Ele foi colocando aquilo que ele entendia e a Bíblia traz a tradução para essas coisas. Por exemplo, pegando um gancho aqui, os livros proféticos, 95% do que a gente lê nele não se entende como se lê, não é literal, entendeu? Mas a Bíblia explica o que significa aquelas simbologias. Agora, quando você vai para os livros históricos, 90% deles se entende como se lê, são literais. Aí 10% são simbologia. Tá ficando confuso? Não, fica calmo. Você vai conseguir entender tudo isso. O nosso intuito aqui é que você tenha prazer em estudar a Bíblia e entender realmente o que a Bíblia fala. Existem tantas religiões aí, por quê? Porque cada um quer interpretar a Bíblia da maneira dele, e não como ela realmente é. Lá em Apocalipse 22 fala o seguinte: ai daquele que alterar uma letra, um tio, uma vírgula da minha palavra. Lá em Mateus 17, o próprio Jesus falou: eu não vim abolir a lei nem os profetas. Em momento nenhum, Jesus invalidou o Antigo Testamento. Os discípulos usam citações do Antigo Testamento. Se Jesus invalidou o Antigo Testamento, ele teria falado com os discípulos: acabou, invalidou, não usa mais não. Os discípulos usam, Paulo, Pedro, usam citações do Antigo Testamento. Então a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Inclusive em Malaquias 3,6, Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus que não muda. Imagina Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés viveu boa parte da sua vida falando face a face com Deus. Moisés está no céu, né? A Bíblia nos ensina que ele ressuscitou, está com Deus lá. Aí Moisés vê que Deus, não, vamos cancelar o Antigo Testamento. Moisés vai virar para ele e falar assim: mas peraí, o Senhor está mudando aquilo que o Senhor falou comigo? E as pessoas que morreram estão esperando o Senhor voltar, como Josué, por exemplo, um dos maiores guerreiros e líderes também do povo de Israel. Josué morreu vivendo aquilo que o Senhor falou, agora o Senhor vai mudar? Abraão, vamos lá, Davi, o rei Davi. O rei Davi viveu, seguiu os preceitos de Deus como ele aprendeu, e agora o Senhor vai mudar? Quando ele ressuscitar, uai, Senhor, mas o Senhor mudou? Por que a gente teve que seguir eles? Não. Então não tem uma coerência nisso. E o nosso Deus é um Deus coerente, um Deus justo. Está conseguindo me compreender? Então, se você já ouviu falar assim: o Antigo Testamento foi abolido, nós vivemos pela graça, amém. Mas, em momento nenhum, isso tira credibilidade dos ensinamentos bíblicos. Os 10 mandamentos mudaram, são só 2. Já tem vídeo meu aqui que eu já falei sobre isso. E nós vamos ver na Bíblia se isso realmente é verdade. Já te adianto que a Bíblia não fala nada disso. Que os 10 mandamentos foram abolidos, não tem na Bíblia. Não tem. E se você quer entender o porquê, acompanhe os vídeos aqui, tá bom? Então, essa é uma introdução geral aí para você entender um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a história dela. A Bíblia é o livro mais amado no mundo e ao mesmo tempo mais odiado. Pessoas literalmente deram a vida pela Bíblia. John Wycliffe, ele foi um padre que traduziu a Bíblia para o inglês e ele foi morto por isso. Porque as pessoas começaram a entender o que realmente a Bíblia dizia e iam contra a igreja da época, que queria simplesmente arrancar o dinheiro das pessoas e não ensinavam a Bíblia verdadeiramente como ela era. João Hus foi um padre que morreu por ensinar a Bíblia na língua do seu povo, porque a igreja da época não queria que ele ensinasse. Lá em Daniel fala que o inimigo cuidaria de mudar os tempos e a lei. Quando começou o cristianismo, houve muitos cristãos que morreram. Muitos. Satanás levantava pessoas para matá-los e uma coisa terrível. Se você buscar nos livros de história, você vai ver isso. E existe uma frase que o autor dela, a autoria dela, se dá a Tertuliano, que fala o seguinte: o sangue de cristão parece semente. Quanto mais derramado, mais brota. Então Satanás viu que matar cristão não estava adiantando, porque estava vindo mais cristão. O que ele fez? Espera aí, vou mudar a estratégia. Eu vou para dentro da igreja, só que eu vou colocar meias verdades. Eu vou mexer na Bíblia um pouquinho ali, vou mexer na Bíblia um pouquinho aqui e distorcer a verdade. E nós vamos estudar sobre isso aqui também. Então, cuidado com o que as pessoas têm falado com você. Volto a dizer, pastor, padre, bispo, são líderes religiosos. E existem muitos que são extremamente sérios e comprometidos com a palavra de Deus. Agora tem outros que não estão seguindo o que a Bíblia fala. Nós temos que seguir a
A palavra de Deus. Eu tenho a minha religião, tenho a minha denominação, e no dia que o pastor falar alguma coisa comigo que não está batendo na Bíblia, ó irmão, então isso aqui você está errado e eu vou na Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé. O apóstolo Paulo nos fala que a Bíblia ela é uma espada cortante, pode dividir ossos e medulas. Ela pode transformar a nossa vida. Como eu te falei, ela transformou a minha. E eu já vi ela transformando a vida de outras pessoas. Eu espero que ela possa transformar a sua também. Então, uma história muito interessante de uma senhora, estava passando na rua, um rapaz ali falando alguma coisa, um bolinho de pessoas, e ele falando que a Bíblia era uma mentira, que não deviam acreditar na Bíblia. Eu estou olhando para o lado porque minhas Bíblias estão aqui, quando eu refiro Bíblia, eu olho para elas. Que a Bíblia é uma mentira e tal, aquela coisa, aquilo outro, aí aquela senhora falou assim, meu filho, eu discordo de você. Discordo porque se você falar isso para mim, não vai fazer sentido na minha vida, porque eu sou uma mãe de 6 filhos, o meu marido morreu quando éramos jovens, eu não sabia o que fazer, com 6 crianças pequenas, sem dinheiro, eu me agarrei à Bíblia. Eu busquei a Bíblia, busquei orientação na Bíblia e Deus me ajudou e me fortaleceu e eu criei os meus filhos estão formados hoje. Então, como um livro que é mentira, como um livro que não tem o poder do Espírito Santo, transforma a vida de uma pessoa e dá forças para essa pessoa a cada dia. Não tem outra explicação a não ser o poder de Deus. Então, creia na Bíblia, creia na palavra, esteja pronto para ouvir verdades que talvez você nunca ouviu. E tudo que eu falar com você vai vir aqui, ó, da palavra de Deus. Não vai ser nada da minha cabeça, da minha religião, vai ser o que está aqui. A Bíblia nua e crua. Bíblia On, ligados na Bíblia. Então, que você realmente esteja preparado e ora a Deus, porque talvez você vai ouvir verdades aqui que vão estremecer a sua estrutura. Mas o que eu quero aqui é simplesmente que você entenda o que Deus tem preparado para você, que são coisas maravilhosas, tá bom? Te aguardo aqui para o nosso próximo estudo. Nós vamos falar sobre a origem do mal. Por que existe o pecado? Por que Satanás existe? Como que surgiu tudo isso? Está aqui na Bíblia. Espero você. Tchau, tchau.